Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja agindo poderosamente em nossas mentes, em nossos corações, ajudando-nos a ser pessoas melhores e a compreender o Teu ensino para as nossas vidas. Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você já teve algum projeto, algum sonho, e depois pensou em desistir? Você já teve algum momento em que você se sentiu profundamente alegre por ter realizado um plano que você tinha elaborado, e depois de algum tempo, você se sentiu frustrado? Decepções são comuns em nossas vidas. As decepções fazem parte do nosso viver, da nossa existência. Frequentemente, nós, sem percebermos, criamos expectativas que projetamos na realidade, projetamos nas pessoas, nos acontecimentos, e depois nós percebemos que foi tudo uma ilusão, e nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e muitas vezes desistimos ao longo do caminho. Esse tipo de frustração, de decepção, acontece em todas as dimensões da vida. Acontece, por exemplo, no trabalho. Pessoas que imaginavam que estavam entrando no emprego dos seus sonhos, passados alguns dias, alguns meses, percebem que as coisas não acontecem do jeito que imaginavam. Então se frustram, às vezes ficam até deprimidos, e
essas pessoas acabam, às vezes, desistindo do emprego que antes foi o alvo dos seus desejos. Esse tipo de decepção acontece também nas relações amorosas. Quantas relações conjugais são rompidas porque marido ou esposa se frustram, se decepcionam um com o outro, criaram muitas expectativas em relação ao relacionamento, em relação à pessoa do outro, da outra, e depois acabam caindo na amargura, porque pensam e às vezes até verbalizam isso: você não é nada daquilo que eu imaginei, você frustrou os meus sonhos. Às vezes isso acontece nas relações entre amigos. Quantos amigos, decorridos anos de amizade, depois, às vezes até com muita frieza, dizem um ao outro: você me decepcionou, você dizia que era meu amigo, pensava até que você era meu amigo íntimo, com quem eu podia compartilhar minhas dificuldades, até meus sonhos, mas eu vejo que você é exatamente como as outras pessoas. Frustrações, decepções acontecem porque nós idealizamos a vida. Nós projetamos na realidade fantasias e expectativas que não são reais. São da nossa criança interna que, longe e alienada da realidade, imagina coisas que jamais podem acontecer na realidade da existência humana. E por nós projetarmos as nossas fantasias, idealizações nos outros, nos acontecimentos e na vida em geral, nós nos decepcionamos com frequência e nos desiludimos, nos iludimos. O sofrimento é inerente ao processo da existência e faz parte do nosso crescimento. Nós não podemos nos tornar pessoas maduras se nós não passarmos pelo crivo do sofrimento. É esse sofrimento que decorre do confronto com a realidade como ela é, que nos tira da fase da infância e nos coloca na fase da vida adulta, da maturidade. O adulto é aquele que aprendeu que a vida não é aquilo que nós necessariamente desejamos ou sonhamos, mas a vida é aquilo que ela é. E ser adulto implica abandonar, às vezes, expectativas e desejos e sonhos aos quais nos apegamos de forma tão arraigada. E esse mesmo processo ocorre no nosso relacionamento com Deus. Muitas pessoas, quando se convertem, projetam em Deus expectativas, sonhos, que, na verdade, não pertencem à dimensão real da existência, mas são sonhos e expectativas infantis. E imaginam Deus muito mais como um Papai Noel do que como a fonte do ser e da existência. E essas pessoas que se convertem a Deus e ainda mantêm essa
imagem de um Deus que a qualquer momento vem ao seu encontro e tira todas as dificuldades e problemas da frente, num passe de mágica, essas pessoas certamente vão se decepcionar e muitas vezes caem em um abismo do qual é difícil sair. Mas Deus, em seu infinito amor, inclui o sofrimento no seu processo pedagógico. Deus sabe que no início da nossa vida espiritual nós somos bebês, nós somos criancinhas recém-nascidas, que a qualquer dificuldade que apareça na nossa frente, nós choramos como um bebê mesmo. E nós imediatamente pedimos que Deus venha ao nosso socorro e num passe de mágica, afinal ele é Deus, Criador, Todo-Poderoso, ele tem poder para isso, nós queremos que Deus simplesmente remova o problema da nossa frente. Se estamos doentes, queremos que ele nos cure imediatamente, sem o uso de qualquer tipo de medicação, porque ele tem poder. Se estamos desempregados, nós clamamos a Deus e imaginamos que, assim que terminarmos a oração, nós vamos receber um e-mail de uma grande empresa nos oferecendo um salário 20 vezes maior do que aquele emprego em que nós estávamos. Às vezes pode até ser que isso aconteça, como a gente gostaria que isso fosse realidade. Mas os dias vão se passando, e a doença continua lá, a consulta que você marcou está registrada, você percebe que você vai ter que passar da consulta, não tem jeito. Talvez o remédio seja muito caro e você tenha que pedir um empréstimo para o banco para você poder pagar o tratamento. E se você está desempregado, você não recebeu nenhuma notícia nova no seu e-mail e você continua desempregado, dependendo do auxílio-desemprego. E os seus relacionamentos continuam difíceis. Cadê a bênção? Mas Deus sabe que nós passamos por esse processo. É uma escola. E Deus quer que nós aprendamos a usar os recursos internos que Ele nos concedeu. Deus não tem prazer em que a todo momento nós fiquemos choramingando e clamando como se fôssemos bebês recém-nascidos precisando de leite materno. Ele quer que nós aprendamos a usar o poder, a sabedoria e todos os recursos da graça que Ele já depositou no nosso coração quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E o autor da carta aos Hebreus fala justamente sobre isso. O autor da carta aos Hebreus exorta os seus leitores a progredirem rumo à perfeição. E como nós podemos caminhar rumo à perfeição? Como nós podemos deixar de ser bebezinhos e nos tornarmos pessoas maduras, adultas? O autor da carta fala sobre algumas atitudes necessárias nesse processo de amadurecimento. E a primeira atitude que ele menciona é a perseverança. Por isso, o autor, no começo do capítulo 6, diz o seguinte, quando se dirige aos hebreus: olha, vocês precisam aprender a deixar de lado aqueles princípios elementares que vocês aprenderam.
Esses princípios elementares de doutrina que vocês aprenderam são muito importantes, mas vocês precisam avançar. Então, vocês aprenderam sobre o arrependimento de obras mortas. Vocês aprenderam sobre o problema do pecado, a realidade do pecado, o perigo do pecado. Vocês aprenderam sobre a necessidade de depositar a sua confiança em Deus. Vocês aprenderam sobre o que significa o batismo. Vocês aprenderam que os mortos vão ressuscitar. Vocês entenderam que um dia nós vamos passar por um julgamento em que nossas obras serão expostas e cada um será julgado por isso. Tudo isso é importante, o autor diz aos seus leitores, mas isso é só o primeiro passo. Vocês não podem passar o resto da vida de vocês só falando e pensando nessas coisas. A vida anda, a vida continua. A vida cristã não é só isso. Vocês precisam avançar rumo à perfeição. E a palavra grega usada aqui para perfeição significa maturidade. Em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus estava dizendo aos seus leitores: vocês precisam parar de ser crianças e começar a pensar como pessoas adultas. E, meus irmãos, isso é uma realidade hoje. Não só no cristianismo, isso é uma realidade em toda a humanidade. Como observaram alguns filósofos e cientistas, embora nós estejamos muito avançados em relação a questões técnicas, questões científicas, o homem já chegou na Lua, o homem já inventou micro-ondas, agora nós não estamos nem mais falando em 3G, agora já tem o 4G, o 5G. Hoje nós usamos celular. Hoje nós nem mais mandamos cartas, nós mandamos e-mail, mandamos uma mensagem de WhatsApp. Embora nós estejamos tão avançados, tão modernos na tecnologia, eu acho que nunca o ser humano foi tão infantil, espiritualmente falando. Os nossos líderes mundiais parecem adolescentes em plena puberdade, falando bobagens, incitando a violência. Quando nós imaginávamos que depois de 2 guerras mundiais, com a criação da Organização das Nações Unidas, estaríamos vivendo em um mundo mais civilizado, nós percebemos que o ser humano, espiritualmente falando, ainda é como uma criança recém-nascida, egocêntrica, arrogante, achando que o mundo gira em torno de si mesmo. E os governantes e as pessoas, em geral, porque os governantes nada mais são do que um reflexo da sociedade. Eles não são nem piores do que a sociedade, nem melhores. Eles são simplesmente o fruto da cultura que a sociedade tem. Eles são um membro da sociedade. E os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas palavras refletem aquilo que a sociedade pensa e diz. E as pessoas agem como se o universo existisse para satisfazer as suas necessidades, as suas expectativas e para lhes dar todo o conforto possível. Essa carta foi escrita quando judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Muitos judeus se converteram ao cristianismo através da pregação dos apóstolos, através dos ensinos de Jesus. Mas o que aconteceu? Esses judeus que se convertiam ao cristianismo começaram a ser perseguidos e muitos foram mortos.
Muitos judeus cristãos estavam sendo expulsos de seus lares e, às vezes, eram mandados embora de suas casas sem ter nenhum recurso material para sobreviver. E quando esses judeus cristãos estavam percebendo o quanto eles haviam perdido, alguns estavam retornando ao judaísmo. E o autor da carta aos Hebreus, então, escreve essa exortação dizendo: vocês estão desistindo da graça. Vocês estão se comportando como bebês. É importante que vocês abandonem essa atitude infantil e perseverem. O cristão precisa perseverar na sua fé. Martin Luther King afirmou: devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita. Nós só conseguimos perseverar na vida cristã quando nós mantemos o nosso foco na esperança que Deus nos deu de que um dia todo esse sofrimento acabaria e nós estaríamos com Ele por toda a eternidade. Nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a promessa. Para isto, nós precisamos manter o nosso foco em Jesus, o nosso foco na palavra. Precisamos vir aos cultos. Por que nós frequentamos os cultos? Seria muito mais confortável para você e para mim ficar debaixo da coberta, assistindo televisão. Mas nós frequentamos os nossos cultos regularmente para ouvir a palavra, para nos estimularmos uns aos outros na fé, para abraçarmos uns aos outros, para reconhecermos que nós somos uma família unida em Cristo. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz aos seus leitores: não abandonem a sua congregação, como é o costume de alguns, mas venham aos cultos. Façam parte da família de Deus. Louvem a Deus, cantem salmos, estudem a Bíblia juntos. Por isso que nós estamos aqui, se não todo domingo, pelo menos regularmente. Isso é perseverar. O mundo oferece muitas tentações, muitas atividades que tiram a nossa atenção de Deus. E muitos foram atrás e continuam indo atrás dessas ilusões criadas pela cultura secular e acabam mergulhando nas drogas, no suicídio, na amargura. Cada vez que o mundo avança e os anos passam, mais pessoas sofrem de ansiedade, de depressão, mais pessoas cometem suicídio. Por quê? Porque o mundo ainda não aprendeu que o objetivo da vida é viver em comunhão com Deus. Enquanto o mundo não reconhecer que o centro da vida é Deus, enquanto o mundo não olhar para Cristo como nosso modelo, nosso parâmetro máximo de fé e de comportamento, o mundo continuará existencialmente perdido. A segunda atitude mencionada pelo autor da carta aos Hebreus é a sabedoria. Nós precisamos de muita sabedoria para avançar rumo à maturidade, rumo à perfeição em Cristo. É necessário sabedoria para nós tomarmos as decisões corretas, para nós fazermos as escolhas certas. E o verdadeiro poder não está no uso da força humana, no uso dos armamentos. O verdadeiro poder que Deus dá aos seus filhos está na sabedoria que vem do alto. Está na sabedoria que não se traduz
meramente em conhecimento teórico, mas é uma sabedoria que transforma. Essa é a verdadeira sabedoria. Um colega meu mandou uma mensagem para um grupo de WhatsApp do qual eu participo, o reverendo Ricardo Gouveia, muito amigo meu, e ele vai ouvir essa mensagem, ele sempre ouve as mensagens aqui da igreja, ele agora está pastoreando uma igreja no Canadá, e ele, de vez em quando, manda uma mensagem durante a semana e de domingo, e a mensagem que ele mandou se encaixa exatamente nisso que eu estou falando agora. O conhecimento teórico, o conhecimento em si, só ensoberbece, torna a pessoa arrogante, orgulhosa, às vezes até chata, irritante, pedante. Mas o conhecimento que transforma a pessoa em alguém melhor, esse conhecimento corresponde à verdadeira sabedoria. Se o conhecimento não ajuda a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, esse conhecimento não vale nada. O que adianta ter micro-ondas, ter celular? O que adianta você ter WhatsApp, manda mensagem para cá, para lá, se amanhã um doido lança uma bomba nuclear e você morre, e ninguém mais sobra nesse mundo? Adiantou alguma coisa? O que adianta as pessoas inventarem novos medicamentos se nem 5% da humanidade tem acesso a esses novos medicamentos? Não adianta nada. Se não tiver sabedoria, não adianta nada. O mundo ainda está discutindo. O mundo não, né? Isso é coisa de Brasil. E coisa de alguns segmentos por aí. Se a esquerda é melhor que a direita, ou se a direita é melhor que a esquerda, ninguém entendeu ainda o que Jesus ensinou. Nem esquerda, nem direita vão conseguir mudar a sociedade, se não olharem para Deus e se entregarem para Ele. É Deus quem muda a estrutura da sociedade, só Deus pode fazer isso. Enquanto os governantes, a sociedade, a política ignorar Deus, nós vamos continuar tendo governos de esquerda, de direita, de centro, de tudo. E não vamos chegar a lugar algum, porque o reino de Deus é muito, muito, muito distante, muito, muito diferente, seja de esquerda, seja de direita. É só olhar para o Sermão do Monte. Você pode ter suas preferências, eu tenho as minhas preferências, mas é importante que você e eu reconheçamos que enquanto Deus não fizer parte do coração da sociedade, nós vamos simplesmente correr atrás do vento, como o autor do livro de Eclesiastes diz. A humanidade vai continuar e continuar experimentando coisas que já deram errado. E, finalmente, para podermos ser maduros, é importante trabalharmos, principalmente na causa do reino de Deus. E o autor da carta aos Hebreus diz que o processo de crescimento deve ser encarado como algo que é irreversível. O autor diz que é impossível aquelas pessoas que uma vez experimentaram Deus em suas vidas voltarem a viver na prática do pecado. Isso é um absurdo, ele diz. Então, a maturidade tem que ser o nosso alvo. A perfeição de Cristo tem que ser o nosso alvo. O autor diz que é inimaginável uma situação em que uma pessoa que recebeu Cristo, ou que ouviu falar de Cristo, que entendeu a mensagem, possa retroceder. Seria a mesma coisa que um de nós voltasse a ser bebê. É impossível. É isso que o autor diz. Nós temos que caminhar rumo à perfeição. E para isso
ele termina essa passagem dizendo que nós precisamos trabalhar. Deus não tem prazer em pessoas preguiçosas. É importante nós servirmos a sociedade, é importante nós servirmos a igreja da forma como você puder, usando a capacidade que você tem. Talvez a sua maneira de trabalhar para o reino de Deus seja oferecendo uma cesta básica para uma instituição. Ok. Talvez a sua maneira de servir a Deus seja orando pelas pessoas doentes da sua igreja, dando um testemunho de fé, dando uma Bíblia de presente para alguém. É como Deus tocar no seu coração, mas não fique inativo. Um provérbio chinês diz que aquele que não anda para frente, anda para trás. Ninguém fica parado no mesmo lugar. Se você não avança, você retrocede. Então, avancemos. Avancemos. Rumo ao nosso alvo, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos perseverar na fé, que nós possamos ter sabedoria para discernir o que é melhor para as nossas vidas e que nós possamos praticar a compaixão, a caridade e a bondade. Que Deus nos abençoe.